Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o texto sobre o qual vamos meditar hoje é o Salmo 112, que é uma fonte de conforto, encorajamento e orientação, lembrando-nos que a fé traz segurança e felicidade, se manifesta no temor, na obediência a Deus e aos seus mandamentos e na piedade para com os irmãos. Ouçamos então agora o Salmo 112, que eu passo a ler agora. Aleluia! Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida e os seus descendentes serão abençoados. Na sua casa há muita riqueza e ele é sempre bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e que dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será sempre lembrado para sempre. Ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado nem tem medo, ele tem certeza de que os seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus veem isso e ficam com raiva, olham com ódio e se acabam. A esperança dos maus dá em nada. Até aqui a leitura do nosso salmo. Meu amigo e minha amiga, o Salmo 112 inicia com a palavra aleluia e felicidade. Todos nós sentimos felicidade quando nasce alguém em nossa família, quando alguém é curado de uma doença, quando recebemos uma visita que já estávamos esperando há muito tempo, quando saímos de viagem para visitar um parente, quando podemos ir ao culto, à missa e agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito e continua fazendo por nós, mostrando assim que a felicidade ela está profundamente enraizada em Deus e com o amor ao próximo. E nesse sentido, o Salmo 112 nos apresenta 3 causas que nos trazem felicidade. Vejamos. Primeira, temer a Deus nos traz felicidade. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é respeitar, reverenciar, amar e obedecer à palavra e à vontade de Deus. É seguir os passos de Deus, é deixar Deus agir em nós do seu jeito, é ter consciência da grandeza e da santidade de Deus, que nos leva a andarmos com integridade. É a base. O temor a Deus é a base para a sabedoria e nos conduz a uma vida caracterizada pela justiça e generosidade. Segundo, obedecer os mandamentos de Deus nos traz felicidade. Deus nos deu os mandamentos para podermos ter uma vida
de paz com Ele e entre nós. Se a humanidade seguisse os 10 mandamentos, não haveria assassinatos, suicídios, inimizades, inveja, egoísmo, adultério, roubos, corrupção, fome, vingança, guerras, brigas familiares e assim por diante. Haveria sim uma vida de respeito para com Deus e de preocupação pelo bem-estar entre nós. O Salmo enfatiza que devemos ter prazer nos mandamentos de Deus, reconhecendo assim que o caminho de Deus, os caminhos de Deus são bons, justos e verdadeiros, que transformam nossos corações. Essa atitude é o início de uma vida abençoada. Por isso, não devemos tirar os olhos de Deus, mas fazer de tudo para seguir as suas palavras, a sua vontade e os seus mandamentos. Terceiro, ter piedade dos outros também nos traz alegria. Ser piedoso, meu amigo e minha amiga, é olhar para o próximo e ver nele um irmão e um filho de Deus. É se preocupar com a vida dos irmãos, para que tenham uma vida digna e justa, entender o outro dentro das suas limitações, agir com generosidade para aqueles que precisam de ajuda, tornando-se um espelho dos ensinamentos de Jesus Cristo sobre o amor a Deus e o amor ao próximo, que é a condição da vida cristã. E quando agimos assim, veremos que a nossa piedade, ela está no nosso jeito de estender a mão, de compartilhar o que temos de bom, para levar paz, alegria, conselho, orientação e esperança para os nossos irmãos e irmãs, mostrando assim que a verdadeira fé se manifesta em atitudes concretas de amor a Deus e ao próximo. Assim, o nosso coração estará sendo moldado pela graça e pelo amor de Deus. Então, sendo temente a Deus, obedecendo seus mandamentos e sendo piedosos, Deus nos promete grandes bênçãos. Uma delas, conforme o nosso salmo, seremos lembrados para sempre. Nosso testemunho, nossas atitudes, nossa fé e nossa retidão deixarão marcas nas pessoas que foram ajudadas por nós. E essas marcas vão ecoar para as gerações futuras como um exemplo digno de ser seguido. Agora, o que não podemos é achar que, por isso, somos melhores do que os outros. Mas devemos nos sentir servos de Deus, que agem em amor e justiça. Aquilo que nós fazemos de bom, aquilo vai ficar. Outros vão ficar sabendo, outros vão ouvir e, quem sabe, outros vão seguir. Segundo, a luz de Deus brilhará para nós e através de nós, na escuridão.
mesmo passando por momentos de incertezas em nossas vidas, porque às vezes a gente não está passando bem, às vezes estamos com medo, nós temos angústia, estamos desanimados, nós podemos ter certeza de que não ficaremos sem direção, sem rumo, porque a presença de Deus nos orientará, guiará e sustentará nossos passos em nossa vida. Esta presença de Deus é a luz que brilha sobre nós. E deixando a sua luz brilhar sobre nós, Deus está nos capacitando para seguirmos a ordem que Jesus nos deu de sermos luzes dentro do mundo, para mostrar que a vida pertence a Deus, para nos amarmos uns aos outros, em vez de cultivar inimizade, rancor e ódio, para termos comunhão no mesmo corpo que é Cristo, em vez de sermos egoístas, gananciosos, para denunciarmos as injustiças, porque Jesus veio trazer o bem, a bondade, veio trazer vida em abundância para todas as pessoas, para deixarmos a bondade e a retidão prevalecerem sobre os momentos de escuridão, trazendo-nos esperança, direção e sentido na vida. Terceiro, teremos um coração firme e confiante em Deus. Confiantes, sabemos que Deus está no controle de nossa vida, que nossa fé está ancorada e alicerçada em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece querer desmoronar. Nós vamos vencer obstáculos, não por nossa própria razão ou força, mas através da força e do amparo que Deus nos dá, através do nosso coração firmes em Deus, através da nossa firme confiança em Deus, ou seja, através do nosso jogar-se aos braços de Deus. Quarto, a nossa descendência será poderosa e abençoada na terra. A bênção de Deus faz com que nossas famílias se tornem uma referência de fé e retidão e uma bênção na terra, porque os valores de justiça e de bondade serão passados de geração em geração. Então não é só você, eu e minha família, mas nossos filhos vão aprender isso e eles vão passar isso adiante. E isso é muito bonito. Por isso, meu amigo e minha amiga, vamos viver com um coração pleno em fé, cheio de confiança, para que a força de Deus, a luz de Deus, brilhe em nós e nós sejamos também luzes para os outros. Vamos deixar que dentro do nosso coração brote a intimidade com Deus para transformar a nossa vida em uma vida feliz e abençoada. E também para os filhos dos nossos filhos. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem? Você pode deixar o seu comentário, pode compartilhar com quem você quiser. Volto a lembrar que eu tenho o meu canal do YouTube, eu convido você a se inscrever nele. E essa semana
nós vamos poder sentir, cada um faz um esforçozinho, sentir que a felicidade pertence a quem é fiel a Deus. Então, nós vamos voltar a nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá!